Olá a todos que me acompanham nesta história incrível. Antes de mergulharmos fundo nela, quero convidar todos vocês a serem parte desta comunidade. Se vocês gostam de histórias de empoderamento, considerem se inscrever no canal. É completamente gratuito e nos ajuda a crescer juntos. E se este vídeo agradar vocês, por favor, deem um like e compartilhem seus pensamentos nos comentários. Estão prontos para uma verdade que mudará tudo? Pois então, vamos lá. A noite anterior ao meu casamento, o destino me estendeu uma verdade que eu nunca pedi. E hoje eu devolveria o favor. Eu nunca planejei me tornar a noiva que colocou seu noivo de joelhos, não em matrimônio, mas em absoluta devastação. Mas a vida tem uma forma curiosa de reescrever sua história quando você menos espera. Muita gente sonha com o dia do seu casamento. Mas alguma vez vocês já se perguntaram o que passaria se esse dia revelasse a maior traição de suas vidas? E se o amor da sua vida fosse, na realidade, um lobo em pele de cordeiro? Ricardo Cavalcante e eu estávamos juntos há 3 anos. Ele era tudo o que eu acreditava desejar. Bem-sucedido, charmoso e de uma família muito respeitada. Sua mãe, Dona Helena, havia se tornado como minha própria mãe, preenchendo o vazio que meus pais deixaram. Sua irmã, Beatriz, era a melhor amiga que eu nunca tive. Tudo era perfeito. Ou era o que eu acreditava. A despedida de solteiro dele era no luxuoso Hotel Fasano, logo na rua do nosso triplex de luxo. Eu não tinha planejado ir lá naquela noite, mas havia esquecido de dar ao Ricardo as abotoaduras de ouro de seu avô, um pedido especial de Dona Helena para a cerimônia. O pessoal do hotel me conhecia bem. Ricardo e eu tínhamos organizado inúmeros eventos beneficentes ali. Eles me direcionaram ao salão privado sem perguntar. Foi então que eu ouvi. A risada inconfundível de Ricardo, seguida de palavras que estraçalhariam o meu mundo. Vamos, cara, você não pode estar falando sério sobre sossegar com a Sofia. A voz de seu melhor amigo, Tiago, vazava pela porta entreaberta. Por que não? No papel ela é perfeita, respondeu Ricardo com as palavras um pouco arrastadas. O fundo fiduciário dela ajudará a expandir a Cavalcante Engenharia, e os contatos dela são valiosos. Além disso, ela é completamente dedicada a mim. As risadas explodiram, mas foram as suas seguintes palavras que gelaram meu sangue. Ela é só temporária, de qualquer forma, até que alguém melhor apareça. Alguém mais adequada para o longo prazo. Fiquei ali, aferrada à caixa de veludo que continha as abotoaduras, enquanto meu mundo inteiro desmoronava. 3 anos de memórias passaram diante dos meus olhos, mas agora estavam manchados com uma nova perspectiva. As chamadas de negócios tarde da noite, os cancelamentos inesperados, as sutis formas em que ele manipulava minhas decisões. Tudo fez sentido, mas eu não chorei. Em vez disso, uma estranha calma se apoderou de mim. Voltei para casa e abri meu laptop. Como sócia de negócios de Ricardo, eu tinha acesso a tudo. E-mails, registros financeiros, informações de clientes. Horas mais tarde, eu tinha provas suficientes para destruir não só o coração dele, mas todo o seu mundo cuidadosamente construído. Alguma vez vocês já sentiram que um momento de clareza lhes dá a força para enfrentar qualquer verdade, por mais dolorosa que seja? O que vocês fariam se descobrissem uma traição assim? A manhã do casamento chegou com uma inquietante serenidade. Minhas mãos não tremeram ao fazer a maquiagem, um marcado contraste com a emoção trêmula que eu havia imaginado sentir neste dia. A evidência que eu havia reunido jazia oculta em um envelope cor creme, guardado de forma segura na minha suíte nupcial.
Dona Helena irrompeu no quarto, seus olhos brilhando com orgulho maternal. Sofia, querida, as flores acabaram de chegar e estão absolutamente perfeitas. Ela sustentou meu buquê de orquídeas brancas e rosas, sem saber que logo ele se tornaria uma arma em vez de um símbolo de amor, enquanto minhas madrinhas revoloteavam ao meu redor como elegantes borboletas com seus vestidos cor champanhe. Vi o reflexo de Beatriz no espelho. A irmã de Ricardo estava atrás de mim, ajustando meu véu com tanta ternura que minha determinação quase fraquejou. Quase não posso acreditar que meu irmão tenha tido tanta sorte, sussurrou Beatriz, apertando meus ombros. Se você soubesse o quão certa você está, pensei, mantendo meu sorriso ensaiado. A hora seguinte passou em um borrão de laquê para o cabelo, retoques de batom e brindes com espumante que eu não pude beber. Cada notificação do meu telefone acelerava meu coração, não pelos nervos prévios ao casamento, mas pela antecipação do que estava por vir. Meu investigador particular havia prometido as confirmações finais para o meio-dia. Às 11h45, chegou a mensagem de texto. Provas adicionais garantidas. O repórter está em posição. Me desculpei para ir ao banheiro, o telefone apertado em minhas mãos trêmulas. As capturas de tela confirmaram tudo. As contas de Ricardo nas Ilhas Cayman, os fundos desviados da empresa e o mais condenatório, e-mails para sua amante discutindo seus planos para depois da lua de mel. A mesma amante que, ironicamente, fazia parte da diretoria de sua empresa. Um toque na porta me sobressaltou. Sofia? A cerimonialista diz que nos restam 30 minutos, chamou Beatriz. Já estou terminando, respondi. Minha voz firme, apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Dei uma última olhada no espelho do banheiro. A mulher que me devolvia o olhar não era a mesma pessoa que havia passado a manhã anterior escrevendo seus votos com lágrimas de alegria. Esta mulher usava seu vestido de noiva como uma armadura, seu batom vermelho como pintura de guerra. Quando saí, Dona Helena me puxou de lado. Quero que tenha isto, disse, abotoando um delicado colar de pérolas ao redor do meu pescoço. Está na família Cavalcante por gerações. A avó de Ricardo o usou no dia do seu casamento. As pérolas se sentiram como gelo contra minha pele, outra relíquia familiar que se tornaria parte do dano colateral deste dia. Obrigada, Helena, sussurrei, abraçando-a fortemente. Quero que você se lembre que, passe o que passar hoje, você foi mais mãe para mim do que eu jamais teria esperado. Ela me olhou inquisitivamente, mas antes que pudesse responder, apareceu a organizadora de casamentos, com o fone de ouvido posto e a prancheta pronta. Todos em posição. Os convidados estão sentados e o noivo no altar. Minhas madrinhas se alinharam. Sua emoção era palpável. Beatriz me beijou na bochecha antes de ocupar seu lugar na frente da fila. Esperei até que todas tivessem ido antes de tirar o envelope de seu esconderijo e deslizá-lo em um discreto bolso costurado no meu vestido. As portas da igreja se fecharam atrás delas, deixando-me sozinha no vestíbulo. Através da pesada madeira, pude escutar o quarteto de cordas tocar o cânone de Pachelbel, a mesma música que Ricardo e eu havíamos escolhido juntos em um domingo chuvoso meses atrás. Meu telefone vibrou pela última vez. Repórter e fotógrafo em posição. Sócios comerciais presentes. Contato em espera. Apaguei a mensagem e guardei o telefone. A coordenadora de casamentos apareceu ao meu lado, radiante de alegria profissional. Pronta, senhorita Sofia. Pensei no momento em que conheci Ricardo naquela gala beneficente,
como seu sorriso havia iluminado a sala. Pensei no nosso primeiro beijo sob a chuva, na forma como ele me propôs casamento sob as estrelas em Angra dos Reis. Todos os sonhos que havíamos compartilhado. Logo pensei em sua risada cruel da noite anterior, os anos de mentiras, a decepção cuidadosamente orquestrada. As portas da igreja se abriram de golpe, a marcha nupcial começou a tocar e 200 convidados se puseram de pé. Ao final do corredor, Ricardo estava alto e bonito com seu smoking, radiante com um charme ensaiado. Não tinha ideia de que em menos de 5 minutos esse sorriso se estilhaçaria, junto com sua reputação, seu negócio e seu mundo cuidadosamente construído. Dei meu primeiro passo adiante, agarrada ao meu buquê. O peso do envelope contra minha coxa me lembrou do meu propósito. Isto não era uma marcha nupcial, era uma contagem regressiva para a destruição. Sim, disse eu à coordenadora, minha voz de aço envolta em seda. Estou pronta. Cada passo pelo corredor trazia lampejos de memórias, momentos que uma vez atesorei, mas que agora reconhecia como enganos cuidadosamente elaborados. Os suaves sussurros de noiva linda dos convidados se sentiam como amargas ironias contra minha pele. O sorriso de Ricardo se tornou mais amplo à medida que eu me aproximava. Sua confiança inabalável, a máscara perfeita de um homem que pensava ter enganado a todos. A 3 passos do altar, me encontrei com o olhar de Tiago na primeira fila. Seu sorriso de deboche fraquejou ligeiramente quando sustentei seu olhar, talvez sentindo algo estranho em minha expressão. Ao seu lado sentava-se Rebeca Delgado, associada de negócios de Ricardo, com um elegante vestido azul marinho que eu sabia que custava mais que o salário mensal da maioria da gente. Um vestido provavelmente comprado com fundos desviados da empresa. A 2 passos e pude ver Dona Helena secando os olhos com um lenço com seu monograma. Beatriz estava entre minhas madrinhas, praticamente saltando de emoção. A visão delas me oprimiu o coração, sabendo que estavam prestes a se tornar dano colateral na queda de Ricardo. Um último passo. Você está deslumbrante, sussurrou Ricardo, estendendo sua mão para a minha. Eu me afastei só um pouco. O justo e necessário. O sacerdote abriu a boca para começar, mas em vez disso eu me virei para olhar para a nossa audiência. O envelope se sentia pesado contra minha coxa enquanto o buscava. O som do selo se rompendo ressoou no repentino silêncio. Antes de começar, minha voz se escutou claramente por toda a igreja. Eu gostaria de compartilhar algumas leituras, não da Bíblia, mas dos e-mails privados de Ricardo para Rebeca Delgado, datados durante todo o nosso noivado. O sangue sumiu do rosto de Ricardo enquanto eu tirava o primeiro documento. Rebeca se moveu incomodada em seu assento, enquanto murmúrios confusos se estendiam pela congregação. Minha querida Rebeca, li com voz firme, uma vez que o casamento assegure a fusão e o fundo fiduciário de Sofia seja acessível, podemos proceder com nosso plano original. Ela não suspeita de nada. Os murmúrios se tornaram mais fortes. Ricardo deu um passo em minha direção, mas eu me afastei, sacando mais papéis. Mas esperem, há mais, continuei, meu sorriso afiado como o cristal. Alguém quer saber sobre as contas nas Ilhas Cayman? Ou talvez a contabilidade criativa na Cavalcante Engenharia? Tenho cópias para todos, incluindo os representantes da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que deveriam chegar justo agora. As portas da igreja se abriram no momento justo, revelando 2 agentes de terno. Não! Ricardo se lançou em direção aos papéis, mas eu já havia antecipado.
Deixei que os documentos se espalhassem, observando como flutuavam como flocos de neve tóxicos, cada um revelando outra camada de sua corrupção. Os fotógrafos que eu havia colocado entre os convidados capturaram cada momento, suas câmeras disparando rapidamente. E, Sofia, por favor, sibilou Ricardo agarrando-me pelo braço. Podemos falar sobre isso? Eu me soltei, enfrentando-o com toda a fria fúria que havia acumulado. Falar? Como você falou de mim na sua despedida de solteiro? Só temporária, não? Até que apareça alguém melhor. Seu rosto passou do branco ao cinza. Na primeira fila, Tiago se moveu incomodado, evitando o olhar de todos. Eu confiei em você, continuei, minha voz ressoando pela igreja agora em silêncio. Eu te amei, mas você me viu como nada mais que um degrau, um meio para um fim. Dona Helena se levantou, seu rosto uma máscara de confusão e crescente horror. Ricardo, do que ela está falando? Mãe, posso explicar? Explicar o desfalque? Interrompi. O romance? A fusão planejada que teria levado à bancarrota dezenas de famílias? Por favor, Ricardo, explique a todo mundo exatamente quem você é. Os agentes da CVM avançavam, flanqueando o altar. Rebeca já havia escapado por uma porta lateral, mas não chegaria longe. Outra equipe a esperava lá fora. Você arruinou tudo, rosnou Ricardo, sua encantadora fachada finalmente se quebrando por completo. Sorri, levantando a mão para tirar as pérolas da família Cavalcante. Não, Ricardo, você mesmo fez isso. Eu só estou me assegurando de que todos saibam exatamente com quem estão tratando. Os seguintes momentos se dissolveram no caos. Os agentes intervieram. Beatriz estava soluçando. Helena permanecia congelada na incredulidade. E os convidados fugiam ou gravavam tudo com seus telefones. Apesar de tudo, mantive a compostura, observando como o mundo perfeito de Ricardo desmoronava ao seu redor. Enquanto o levavam algemado, Ricardo se virou uma última vez. À minha maneira, eu te amava. À sua maneira? Me aproximei, mantendo minha voz baixa. Sua maneira nunca foi o suficiente. Considere isto meu presente de casamento. A verdade, finalmente, sobre o homem que você realmente é. Eu me dei a volta, caminhando sozinha pelo corredor, com a cabeça erguida. Atrás de mim podia escutar os soluços abafados de Helena, o contínuo clique das câmeras e o crescente murmúrio de conversas surpresas. Mas diante de mim se estendiam a liberdade, a justiça e a satisfação de saber que às vezes o karma precisa de uma ajudinha para chegar a tempo. Vocês acreditam que a verdade sempre vem à luz? Ou às vezes precisa de um empurrãozinho, como o que Sofia deu? Que momento desta revelação mais impactou vocês? A luz do sol da tarde paulistana bateu na minha cara enquanto eu abria as portas da igreja. Uma multidão de repórteres esperava lá fora. Meu toque final para assegurar que a queda de Ricardo seria completa e pública. Enquanto suas perguntas choviam ao meu redor, eu sorri, sabendo que, embora este não fosse o final de conto de fadas que uma vez sonhei, era algo melhor. Era justiça. As semanas seguintes se desenrolaram como cenas de um filme que nunca pensei que protagonizaria. As manchetes gritavam: o império de Ricardo Cavalcante desmorona e noiva abandona altar e expõe corrupção corporativa. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens de apoio e jornalistas ansiosos por saber mais sobre a noiva que derrubou uma das famílias mais proeminentes da cidade. Me sentei no meu novo apartamento com vista para o Parque do Ibirapuera, um lugar que eu havia escolhido especificamente porque Ricardo sempre o havia desdenhado como território de dinheiro novo.
A ironia não me passou despercebida. Meu laptop mostrava as últimas notícias. Ricardo e Rebeca haviam sido acusados de múltiplas acusações de fraude e desvio de dinheiro. A evidência que eu havia reunido havia aberto uma caixa de Pandora de má conduta corporativa. Beatriz ligava diariamente, sua voz sempre oscilando entre a ira e o desespero. "Por que você não me contou?" perguntava. Sua cegueira pelo irmão sempre havia sido sua maior fraqueza. A reação de Dona Helena me surpreendeu mais. 3 dias depois do casamento, que não aconteceu, apareceu na minha porta, levando uma familiar caixa de veludo. "As pérolas?" disse, estendendo-as. "Agora pertencem a você." "Helena, eu não poderia." "Você expôs a verdade", interrompeu ela, sua voz firme, apesar de seus olhos avermelhados. "Isso te faz mais digna delas do que qualquer um que as tenha usado antes." Nos sentamos no meu novo sofá, bebendo chá de xícaras que eu havia comprado naquela mesma manhã. O silêncio entre nós estava carregado de palavras não ditas. "Eu falhei com ele", sussurrou finalmente. "Em algum momento eu devo ter falhado." "Não." Lhe tomei a mão. Ricardo tomou suas próprias decisões. Ele tinha tudo necessário para ser um bom homem. Ele escolheu diferente. A investigação da Cavalcante Engenharia revelou uma corrupção mais profunda do que qualquer um havia imaginado. O pai de Ricardo havia assentado as bases anos atrás, e Ricardo simplesmente havia aperfeiçoado a arte do engano. O colapso da empresa afetou centenas de funcionários, mas eu também havia me preparado para isso. Conselhos anônimos haviam ajudado muitos a transferirem seus investimentos semanas antes de que estourasse o escândalo. Tiago tentou me contatar uma vez, provavelmente com a esperança de salvar seu próprio couro. Sua mensagem permaneceu sem ler na minha caixa de entrada, junto com as tentativas desesperadas de Ricardo de dar explicações. Alguns pontes não valem a pena reconstruir. Rebeca se tornou testemunha da acusação. Por suposto, sempre havia sido prática dessa maneira. Seu testemunho asseguraria que Ricardo passasse uma parte significativa de seus melhores anos em uma instituição federal, trocando seus ternos sob medida por roupas de prisão. A mídia me pintou como uma heroína, a noiva denunciante que escolheu a justiça sobre o amor. Não entendiam que nunca foi uma escolha. No momento em que escutei os verdadeiros sentimentos de Ricardo, o caminho a seguir se tornou cristalino. O amor sem respeito é como uma casa construída sobre a areia. Está destinada a desabar. Minha própria empresa floresceu depois. Os clientes apreciaram trabalhar com alguém que havia demonstrado padrões éticos tão inabaláveis. A ironia não me passou despercebida. A tentativa de Ricardo de me usar havia resultado espetacularmente contraproducente, lançando-me a um sucesso maior do que ele jamais havia imaginado. Vocês acreditam que a verdadeira força reside na capacidade de perdoar ou na coragem de defender o correto, mesmo que isso signifique destruir uma ilusão? Deixem seus comentários. 1 mês depois do casamento, recebi uma carta da avó de Ricardo. Sua letra trêmula preenchia 3 páginas com memórias de seu próprio matrimônio, de ver Ricardo crescer, e, finalmente, sua gratidão por evitar que o sobrenome familiar se tornasse sinônimo de corrupção desenfreada. "Você fez o que nenhum de nós teve a coragem de fazer", escreveu ela. "Você viu a verdade e se recusou a olhar para o outro lado." A carta terminava com uma fotografia. O avô de Ricardo no dia do seu casamento, jovem e esperançoso. A mesma esperança que uma vez eu havia visto nos olhos de Ricardo. A mesma esperança que havia se retorcido em algo mais obscuro quando ninguém olhava. Guardei a foto, não por sentimentalismo, mas como um lembrete
de que as aparências enganam. A encantadora risada que uma vez havia conquistado meu coração havia ocultado uma mente calculadora que tramava minha destruição. Nunca mais permitiria que a máscara de outra pessoa se tornasse minha realidade. À medida que o verão se convertia em outono, me encontrei caminhando pelo Ibirapuera com mais frequência. As folhas mudando me lembravam que a transformação, embora dolorosa, era necessária para o crescimento. Cada passo para frente me afastava mais da mulher que quase se casou com uma mentira e me aproximava de alguém mais forte, mais sábia e sem medo de estar sozinha. Dona Helena às vezes me acompanhava nessas caminhadas. Nunca falávamos diretamente de Ricardo, mas sua ausência pendia entre nós como um fio invisível, conectando duas mulheres que haviam amado e perdido a mesma pessoa de diferentes maneiras. Sabe, disse durante uma de nossas caminhadas, sempre quis uma filha que continuasse o legado de força e integridade dos Cavalcanti. Acontece que eu a tenho, só que não da maneira que esperava. Lhe apertei a mão, compreendendo o peso de suas palavras. Ao tentar me destruir, Ricardo, sem querer, me havia dado algo precioso. Uma família unida não por sangue ou falsas promessas, mas pela verdade e pela resiliência. A mídia finalmente passou para escândalos mais recentes, mas as lições permaneceram. Às vezes o maior ato de amor não é dizer sim, eu aceito, mas ter a coragem de dizer não, eu não aceito. O que vocês acham que significa realmente a força em uma situação como a de Sofia? Comentem e se inscrevam para mais histórias inspiradoras. 6 meses depois do casamento que não foi, me encontrei diante da antiga sede da Cavalcanti Engenharia. A reluzente fachada do edifício permanecia inalterada, mas o nome da empresa havia sido substituído pelo de seus novos proprietários. Dentro, um tipo diferente de energia pulsava nos escritórios renovados, uma de transparência e propósito renovado. Me haviam convidado para consultar sobre a reestruturação da empresa, um giro delicioso do destino que não me havia passado despercebido. A nova gerência queria entender como a corrupção anterior havia passado despercebida durante tanto tempo. Quem melhor para explicar do que a mulher que havia descoberto tudo? Caminhando pelos corredores familiares, passei pela antiga sala de Ricardo. Havia se convertido em um espaço de trabalho comunitário, suas imponentes portas de mogno substituídas por painéis de vidro. A luz do sol entrava onde antes espreitavam as sombras, uma metáfora adequada para a transformação da empresa. Beatriz havia se encarregado de uma pequena divisão da empresa, decidida a reconstruir o legado de sua família da maneira correta. Lentamente, havíamos reparado nossa amizade, mais forte agora por ter sido posta à prova. Ela havia herdado a força de sua mãe, mas a canalizava para criar uma mudança positiva. Os relatórios trimestrais mostram uma notável recuperação, anunciou durante uma reunião da junta, sua voz firme e segura. Conservamos 80% da nossa força de trabalho original e implementamos todas as medidas de transparência recomendadas. A observei com orgulho, lembrando da conversa cheia de lágrimas que havíamos tido 3 meses atrás, quando ela havia descoberto ainda mais enganos de Ricardo. Em vez de quebrá-la, cada revelação só havia fortalecido sua determinação de consertar as coisas. A mídia havia apelidado de A Redenção dos Cavalcanti, uma história de ressurreição corporativa liderada pelas mulheres que Ricardo havia subestimado. Dona Helena havia saído do seu choque inicial para se tornar uma feroz defensora da responsabilidade corporativa, utilizando seus contatos sociais para promover práticas comerciais éticas.
Minha própria firma de consultoria havia se expandido rapidamente, especializando-se na prevenção de fraude corporativa. As empresas buscavam nossos serviços na esperança de evitarem se tornar a próxima história de advertência. Cada cliente trazia novos desafios, mas nenhum igualava a satisfação de desmantelar o castelo de cartas cuidadosamente construído por Ricardo. A investigação havia descoberto conexões com outras famílias proeminentes, o que levou a um efeito dominó de exposições e renúncias. O círculo de conspiradores privilegiados de Ricardo havia desmoronado, sua influência evaporando sob a dura luz do escrutínio. O testemunho de Rebeca havia resultado inestimável para a promotoria. Havia proporcionado detalhes de reuniões em lugares exóticos, de documentos destruídos e contas ocultas. Sua cooperação lhe rendeu uma sentença mais leve, mas o estigma a seguiria muito depois de sua libertação. Tiago tentou se reinventar como denunciante, afirmando que sempre havia tido suspeitas sobre os negócios de Ricardo. Ninguém acreditou. A última vez que soube dele, havia se mudado para uma pequena cidade no interior de Goiás, seus sonhos de ascensão social enterrados sob o peso de sua cumplicidade. O julgamento de Ricardo estava programado para a primavera. Sua equipe legal havia tentado todas as táticas protelatórias possíveis, mas a justiça tinha uma forma de se atualizar. Me haviam chamado para testemunhar uma perspectiva que me enchia de uma estranha mistura de pavor e antecipação. Uma tarde, quando saía do escritório, recebi uma chamada inesperada da avó de Ricardo. Tenho revisado álbuns familiares antigos, disse, sua voz estalando pela idade e pela emoção. Há algo que você deveria ver. Durante o jantar em sua elegante casa, ela me mostrou fotografias de Ricardo quando criança. Imagens de um menino sorridente que uma vez teve o potencial para a bondade, antes que a ambição e a ganância torcessem seu caminho. Eu o vi mudar, me confessou, seus dedos traçando as bordas de uma fotografia amarelada. Ano após ano, sucesso após sucesso, ele se tornou alguém que eu não reconhecia. Você também viu, verdade? Antes que ninguém. Assenti, lembrando momentos sutis em que a máscara de Ricardo havia escorregado. Um comentário cruel aqui, um gesto depreciativo ali, sinais que eu havia escolhido ignorar até aquela fatídica noite antes do nosso casamento. O nome Cavalcante significou algo uma vez, continuou ela fechando o álbum. Graças a você, Beatriz e Helena poderia voltar a significar algo valioso. Enquanto dirigia para casa naquela noite, as luzes de São Paulo se confundiam em rios de ouro e prata. Pensei no legado não só o dos Cavalcante, mas o meu próprio. Ao escolher expor a verdade, havia ajudado a criar um efeito dominó de mudança positiva. O vestido de noiva ainda pendia no meu armário, um lembrete não do que eu havia perdido, mas do que havia ganhado. Força, clareza e o conhecimento de que, às vezes, a melhor vingança não é a destruição, mas a reconstrução. Construir algo melhor das cinzas do engano. Amanhã me reuniria com outra empresa em busca de orientação sobre práticas comerciais éticas. A ironia não me passou despercebida. A traição de Ricardo me havia levado à minha verdadeira vocação. Ao tentar me usar como um degrau, sem querer, ele me ajudou a encontrar meu caminho. A noite antes do meu casamento, eu havia escutado uma verdade que destroçou meu mundo. Agora, 6 meses depois, havia ajudado a construir um novo, mais forte, mais claro e muito mais autêntico do que a ilusão com a qual quase me casei. Vocês acreditam que dos escombros de uma traição pode surgir uma verdadeira vocação? Não esqueçam de curtir este vídeo e compartilhar seus pensamentos. A primavera chegou com uma espera inesperada.
O julgamento de Ricardo pairava no horizonte. A sala do tribunal pulsava com tensão enquanto eu subia ao estrado das testemunhas, minha voz inabalável enquanto relatava cada detalhe. Seus olhos nunca se afastaram de mim durante meu testemunho, mas já não tinham o poder de acelerar meu coração. Em vez disso, o vi claramente como ele era, um homem cuja maior derrota foi ser exposto por sua verdadeira natureza. A evidência era esmagadora. Cada documento que eu havia reunido naquela fatídica noite, antes do casamento, se tornou outro prego no caixão de sua defesa. Seus advogados tentaram me pintar como uma mulher desprezada e vingativa, mas o rastro de papel contava uma história diferente, uma de fraudes calculadas que se estendiam por anos. O momento mais comovente chegou quando Helena testemunhou. Sentou-se, ereta no estrado, sua elegante compostura intacta, enquanto detalhava como seu próprio filho havia manipulado os fundos familiares e traído gerações de confiança. A verdade, afirmou claramente, sua voz ressoando na sala em silêncio, deve estar acima do sangue. O rosto de Ricardo se descompôs diante de suas palavras. Pela primeira vez vi uma emoção genuína quebrar sua máscara ensaiada, a compreensão de que não só havia perdido sua liberdade, mas o apoio inabalável de sua mãe. O julgamento durou 3 semanas. Cada dia trouxe novas revelações, mais evidência de quão profunda havia sido a corrupção. Antigos funcionários testemunharam sobre ameaças e coação. Sócios comerciais revelaram como haviam sido arrastados para a rede de enganos de Ricardo. Apesar de tudo, me sentei na galeria ao lado de Beatriz, observando o homem que ambas havíamos amado revelar suas cores mais escuras ao mundo. O veredito chegou em uma quinta-feira chuvosa à tarde, culpado de todas as acusações. A sentença, 15 anos, sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. Enquanto o juiz lia os termos, estudei o perfil de Ricardo, ainda bonito, mas de alguma maneira diminuído. A encantadora risada que uma vez havia conquistado, juntas diretivas, e meu coração não se via por lugar nenhum. Rebeca, tendo se declarado culpada por acusações menores em troca do seu testemunho, recebeu 5 anos. Evitou meu olhar enquanto a levavam, seu traje de grife substituído pelo laranja da prisão. Tiago, acusado como cúmplice, aceitou um acordo de culpabilidade que incluía serviço comunitário e pesadas multas. Fora do tribunal, os repórteres clamavam por declarações. Helena deu um passo à frente, Beatriz e eu aos seus lados. A família Cavalcante anunciou com voz firme. Sempre valorizou a integridade acima de tudo. O veredito de hoje, embora doloroso, mantém essa tradição. Agradecemos ao júri por seu serviço e pela prevalência da justiça. Mais tarde, naquela noite, nos reunimos na casa de Helena, não para lamentar, mas para fechar um capítulo. Beatriz tirou uma garrafa de espumante da mesma safra que havíamos planejado servir no casamento. Pela verdade, brindou ela, seus olhos encontrando os meus. E pela irmã que quase tive, que resultou ser mais família que meu próprio irmão. Helena me tomou a mão enquanto bebíamos nosso espumante. Sabe, refletiu ela, tenho pensado no que você disse naquele dia no altar, sobre o amor e a verdade. Você escolheu a verdade sobre o amor, mas ao fazê-lo, mostrou o amor maior de todos. Amor pela justiça, pelo que é correto. A tarde se suavizou na noite. Nossa conversa passou do passado ao futuro. Beatriz falou de seus planos para mudar a marca dos negócios legítimos restantes da família. Helena compartilhou sua visão para uma fundação que apoie a educação em ética corporativa. Enquanto dirigia para casa naquela noite,
O horizonte da cidade brilhava contra o céu escuro. O peso que havia carregado desde a noite anterior ao meu casamento finalmente começou a se dissipar. A sentença de Ricardo não foi só um final, foi uma permissão para começar de novo de verdade. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Apareceu uma foto. Ricardo em seu uniforme de prisão, sendo conduzido à sua cela. Abaixo, palavras de um guarda compreensivo. Pensei que você gostaria de ver isto. Justiça servida. Apaguei a mensagem sem responder. Não precisava ver Ricardo na miséria. Já o havia visto em seu ponto mais alto e o achei deficiente. Minha vingança não estava no seu encarceramento, mas na liberdade que eu havia encontrado ao expor a verdade. O vestido de noiva que havia pendurado no meu armário, como um fantasma, finalmente foi guardado. Doado a uma organização beneficente que ajudava sobreviventes de abuso doméstico a reconstruírem suas vidas. O simbolismo não me passou despercebido. O que estava destinado a ser um símbolo de amor e confiança, agora ajudaria outras mulheres a escreverem suas próprias histórias de redenção. Enquanto pegava no sono naquela noite, pensei na garota que uma vez havia sonhado em se tornar a senhora Cavalcante. Havia sido ingênua, talvez, mas sua crença na justiça havia sido sua salvação. Ricardo havia visto sua confiança como fraqueza, sem se dar conta de que seria sua ruína. A verdade me havia custado um casamento, mas me havia dado algo muito mais valioso. O conhecimento de que, às vezes, a melhor história de amor não é sobre encontrar o parceiro adequado, mas sobre encontrar a força para defender o correto sozinha. Vocês acreditam que a verdadeira liberdade é só física ou é também mental e emocional? Curtam e compartilhem suas opiniões. Um ano depois da sentença de Ricardo, me encontrei de novo no Hotel Fasano. Não como uma futura noiva, mas como a oradora principal de uma conferência sobre ética corporativa. A ironia de falar no mesmo edifício onde havia escutado a verdadeira natureza de Ricardo não me passou despercebida. O salão de baile estava cheio de executivos, todos ansiosos por escutar a mulher que havia exposto um dos maiores escândalos corporativos da década. Enquanto subia ao palco, meus saltos fazendo clique na madeira polida, vi meu reflexo nos painéis de vidro. Segura, serena e completamente transformada da mulher que eu havia sido um ano antes. Bom dia. Comecei examinando a multidão. Estão aqui hoje porque querem aprender a prevenir a fraude e a corrupção em suas organizações. Mas o que realmente precisam aprender é saber a verdade que se esconde por trás de sorrisos perfeitos e ternos de grife. Na primeira fila, Helena e Beatriz estavam sentadas com orgulho. Beatriz havia conseguido mudar a marca dos ativos restantes da família em uma nova empresa focada em investimentos sustentáveis. A fundação de Helena já havia patrocinado programas de ética em 3 universidades importantes. A maior ameaça para a integridade corporativa, continuei, nem sempre é externa, às vezes é o encantador CEO com um título de prestígio. Às vezes é o sócio de confiança com um histórico impecável. E às vezes é a pessoa com a qual você planeja passar sua vida. Minha firma de consultoria havia crescido exponencialmente com escritórios em Nova York, Londres e Singapura. Empresas de todo o mundo buscavam nossa experiência em prevenção de fraude e transparência corporativa. Cada novo cliente trazia consigo histórias de quase acidentes e situações limite, potenciais Ricardos pegos antes que pudessem causar um dano irreparável. Depois do meu discurso, durante a recepção de networking, uma jovem se aproximou de mim.
Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto se apresentava. Estou noiva do diretor financeiro da minha empresa, me confessou, sua voz apenas um sussurro. Na semana passada encontrei algumas discrepâncias em nossos livros. Depois de escutar sua história, não sei o que fazer. Olhei para ela, vendo o meu eu anterior refletido em seus olhos incertos. A verdade não é mais fácil de dizer, disse suavemente, mas viver com mentiras se torna impossível uma vez que você as vê. Ao final do dia, outra fraude corporativa havia sido evitada, outro escândalo evitado. O noivo da jovem foi discretamente retirado de seu cargo e as autoridades notificadas. Ela me enviou uma nota de agradecimento um mês depois, assinada com seu sobrenome de solteira e a promessa de nunca se conformar com menos que uma honestidade completa. Minha história havia se tornado um farol para outros, um lembrete de que escolher a verdade sobre o conforto não era só uma opção, era uma necessidade. As escolas de negócios utilizaram o caso Cavalcante como ferramenta de ensino e ocasionalmente dei palestras como convidada, compartilhando conhecimentos que só podiam provir de ter amado e perdido um mestre do engano. Beatriz se uniu à minha firma como sócia. Sua experiência na reconstrução, depois do escândalo corporativo, provando ser inestimável. Juntas, desenvolvemos programas para ajudar as empresas a fomentarem culturas de transparência e responsabilidade. "E sabe", disse ela uma noite enquanto revisávamos expedientes, "eu costumava pensar que Ricardo era o forte da nossa família. Agora percebo que a força não é sobre manter o poder, é sobre ter a coragem de expor a má conduta, mesmo quando dói." A Fundação de Helena lançou um programa de bolsas para mulheres em ética empresarial, nomeando-o em honra à avó de Ricardo, que havia falecido pacificamente meses depois de sua sentença. Suas últimas palavras para mim haviam sido: "Você salvou a alma da nossa família." A mídia ainda publicava ocasionalmente histórias sobre a noiva que salvou o mundo financeiro. Mas minha vida havia avançado muito além daquele único dia de prestação de contas. Meu trabalho havia evoluído de um ato de vingança para uma missão de prevenção e proteção. As apelações de Ricardo foram negadas sistematicamente. Suas tentativas de reduzir sua sentença caíram em ouvidos moucos. A evidência que eu havia reunido naquela noite havia sido muito exaustiva, muito condenatória para disputá-la. Às vezes me perguntava se ele alguma vez entendeu verdadeiramente que sua queda não havia sido causada pela minha descoberta de seus planos, mas pela sua própria crença de que o amor podia ser usado como uma arma. Um ano depois de expor a verdade, me encontrava no meu escritório com vista para o Ibirapuera, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de redenção. Em minha mesa havia uma foto emoldurada de Helena, Beatriz e eu na inauguração do primeiro centro de ética da Fundação. Junto a ela, uma pequena caixa de veludo que continha as pérolas da família, já não um símbolo de traição, mas um lembrete de que, às vezes, a herança mais preciosa é a coragem de defender o que é correto. A verdade não havia me dado o final feliz que uma vez sonhei. Em vez disso, havia me dado algo muito mais valioso: um propósito, uma missão e uma família unida, não por sangue ou matrimônio, mas por um compromisso inabalável com a integridade. O que vocês acham que é mais valioso, um final de conto de fadas ou uma vida com propósito e verdade? Não se esqueçam de se inscrever e deixar seus comentários. 18 meses depois do dia em que me afastei do meu próprio casamento, recebi uma chamada telefônica inesperada. Ricardo queria me ver.
Sua solicitação chegou através do seu conselheiro de prisão. Uma reunião para fechar o ciclo, afirmou. Helena e Beatriz me aconselharam contra. Sua atitude protetora se notava em suas expressões preocupadas, mas algo em mim precisava desta conversa final, esta última peça do quebra-cabeça para completar minha cura. A sala de visitas da prisão era austera e fria, nada como os luxuosos espaços onde uma vez compartilhamos nossos sonhos. Ricardo estava sentado na mesa de metal. O uniforme laranja contrastava agressivamente com os ternos sob medida que uma vez vestiu. Seus traços haviam se endurecido, o charme polido substituído por uma autenticidade curtida que eu nunca havia visto antes. Sofia, disse ele, sua voz mais áspera do que recordava. Obrigado por vir. Me sentei à sua frente, mantendo um exterior composto enquanto meu coração se acelerava com as memórias. Por que você queria me ver, Ricardo? Ele baixou o olhar para suas mãos, as mesmas que uma vez haviam deslizado um anel de noivado no meu dedo. Tive muito tempo para pensar no que fiz, em quem eu era, em quem eu sou. 18 meses de reflexão, apontei. Isso é uma grande mudança do homem que pensou que poderia sair impune na vida. Eu mereci tudo o que aconteceu, admitiu, surpreendendo-me com sua franqueza. A verdade é que eu nunca te mereci, não porque você não fosse o suficiente, mas porque eu não era. As palavras ficaram suspensas entre nós, pesadas com o peso das possibilidades perdidas. Através da janela da sala de visitas pude ver as nuvens se acumulando, refletindo a tempestade de emoções no meu peito. Sabe o que é o pior? Continuou ele, levantando a vista para encontrar meus olhos. Eu te amava. À minha maneira retorcida e egoísta, eu te amava. Mas amava mais o poder. Amava mais o jogo. O amor não deveria ser um jogo, Ricardo. Não, assentiu em voz baixa. Não deveria ser. Nos sentamos em silêncio por um momento, os sons distantes da prisão criando um pano de fundo sombrio para nossa conversa final. Rebeca tem me escrito, disse de repente, pedindo perdão, como se o perdão pudesse desfazer o que fizemos. Estudei seu rosto, vendo pela primeira vez o custo das consequências em um homem que nunca havia acreditado que se aplicassem a ele. Você está pedindo também o meu perdão? Não, negou com a cabeça. Estou pedindo que você saiba que tinha razão. Sobretudo, a mulher que se afastou daquele altar era mais forte que o homem que estava nele. O guarda fez um sinal de que nosso tempo quase havia se esgotado. Ricardo se endireitou. Uma sombra de sua antiga compostura retornou. Escutei sobre o seu trabalho, disse ele. A Fundação de Ética, a firma de consultoria. Você construiu algo significativo das cinzas do que eu destruí. Todos nós construímos, respondi. Sua mãe, Beatriz. Encontramos força na verdade que você tentou enterrar. Enquanto me levantava para ir embora, Ricardo me chamou uma última vez. A noite antes do casamento, quando você me escutou, foi aquele o primeiro momento em que você soube? Me virei, lembrando da garota que havia estado do lado de fora daquela porta, agarrada àquelas abotoaduras. Não, respondi honestamente. Foi só a primeira vez que admitiu que sempre soube. Ao sair da prisão, me senti mais leve de alguma maneira. Não porque Ricardo tivesse mudado ou porque seu reconhecimento de suas falhas tivesse me dado validação. Me senti mais leve porque finalmente entendi. Minha força não havia vindo de expor suas mentiras ou de me afastar do nosso casamento. Havia vindo de escolher a verdade sobre o conforto, a justiça sobre o amor, a integridade sobre a ilusão.
Dona Helena me esperava no estacionamento, sua presença um apoio silencioso. "Você está bem?" perguntou enquanto eu me deslizava no assento do passageiro. "Sim", sorri, percebendo que era completamente verdade. "Realmente estou." Enquanto nos afastávamos, observei como a prisão desaparecia no espelho lateral. Ricardo cumpriria outros 13 anos, mas eu já era livre. Livre do peso dos "e se" e dos "poderia ter sido". Livre do fantasma de um amor que era mais ficção do que realidade. O céu havia se limpado e diante de nós um arco-íris se erguia sobre o horizonte, um lembrete da natureza de que, depois de cada tempestade, há uma oportunidade para que surja algo belo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. A última iniciativa da Fundação havia recebido financiamento completo. A vida tinha uma forma curiosa de funcionar. Havia perdido um noivo, mas havia ganhado uma família. Perdi um sonho, mas encontrei um propósito. A noite antes do meu casamento havia parecido um final, mas em realidade havia sido um começo. O começo de uma jornada em direção a algo muito mais precioso que o conto de fadas com o qual quase me conformei. A verdade resultou. Não só me libertou, nos libertou a todos. Vocês acreditam que o perdão, ou a capacidade de seguir adiante, é uma forma de vingança em si mesma? Deixem suas opiniões abaixo. E se gostaram da história até aqui, inscrevam-se para não perderem o final. 1 ano depois do meu encontro com Ricardo, minha vida havia florescido de formas que nunca imaginei possíveis. A Fundação de Ética se havia expandido globalmente e nossa firma de consultoria havia se tornado o padrão de ouro em transparência corporativa. Mas foi um tipo diferente de encontro o que marcaria este capítulo da minha história. Estava dando uma conferência na EASP, FGV, quando o notei entre a audiência. Olhos escuros, fixos atentamente em minha apresentação, fazendo perguntas reflexivas sobre medidas preventivas contra a fraude corporativa. O professor Marcos Aguilar, professor visitante da USP, especializado em ética empresarial e responsabilidade corporativa. Depois da conferência, ele se aproximou de mim com uma proposta interessante. Senhorita Sofia, sua experiência poderia revolucionar a forma como ensinamos ética nas escolas de negócios. Consideraria colaborar em um plano de estudos integral? Havia algo refrescantemente genuíno nele. Sem agendas ocultas, sem uma persona cuidadosamente elaborada, apenas uma autêntica paixão por criar uma mudança positiva. Dona Helena o notou primeiro, durante uma reunião da Junta da Fundação, onde Marcos apresentou suas ideias. Ele te olha da maneira que se deve olhar para alguém que se admira, comentou depois. Não como um prêmio a ganhar, mas como um igual a respeitar. Nossa colaboração profissional evoluiu lentamente em discussões de café, que se estenderam a jantares. Marcos nunca pressionou, nunca se apressou. Entendeu o peso do meu passado e respeitou a força que ele havia me dado. Beatriz me provocava sem piedade pela forma como meus olhos se iluminavam ao discutir nosso projeto de currículo. Sabe, Sofia, está tudo bem ser feliz de novo, voltar a confiar, mas a confiança não era algo que eu dava facilmente mais. Uma noite, durante o jantar em um tranquilo restaurante no bairro dos Jardins, contei a Marcos tudo. Não só as manchetes que ele havia lido, mas a crua verdade de amar alguém que te via como nada mais que um meio para um fim. Sua resposta foi simples, mas profunda. Obrigado por me confiar sua história. Não deve ter sido fácil compartilhá-la. Passaram os meses e nosso projeto floresceu. As escolas de negócios de todo o país começaram a adotar nosso programa de ética.
Marcos e eu passamos inúmeras horas refinando estudos de caso, incluindo o escândalo Cavalcante, agora ensinado como um exemplo histórico de detecção de fraude corporativa. Uma tarde chuvosa, enquanto caminhávamos pelo Ibirapuera, depois de uma apresentação bem-sucedida, Marcos se deteve sob o abrigo de uma enorme figueira. Sabe o que me assombra em você, Sofia? Li as gotas de chuva brilhando em seu cabelo. Não só sua força ao expor a verdade, mas sua coragem para permanecer aberta à possibilidade, mesmo depois de tudo. O olhei. Realmente o olhei. E vi o que Helena havia notado meses atrás. Aqui havia um homem que havia construído sua carreira ensinando ética, não porque fosse rentável, mas porque acreditava nela. Alguém que via meu passado não como uma carga, mas como sabedoria ganhada. A verdade é, continuou ele, eu me apaixonei por você. Não pela versão das manchetes, mas pela você real, brilhante, compassiva e sem medo de defender o que é correto. Não peço nada mais que a oportunidade de te mostrar que o amor pode ser honesto, direto e verdadeiro. De pé sob a chuva, senti algo que acreditei ter perdido para sempre: esperança. Não a esperança ingênua do meu eu mais jovem, mas algo mais forte. Temperado pela experiência e pela sabedoria, Beatriz e Helena ficaram extasiadas quando finalmente admiti que estava saindo de novo. A vida tem uma forma de nos trazer exatamente o que precisamos, disse Helena, apertando minha mão. Às vezes é a coragem de expor uma mentira. Às vezes é a força para abraçar uma verdade. A gala anual da Fundação ofereceu uma oportunidade perfeita para tornar pública nossa relação. Enquanto Marcos e eu dançávamos sob os lustres de cristal do Hotel Fasano, sim, o mesmo onde eu havia escutado a traição de Ricardo, percebi o quão longe havia chegado. Você está pensando naquela noite, não está? Perguntou Marcos suavemente. Sim, admito, mas não com arrependimento. Aquela noite me ensinou a confiar nos meus instintos, a exigir a verdade e o amor. Me trouxe aqui. Ele sorriu com a compreensão em seus olhos, citando seu famoso discurso. A verdade nem sempre te dá o final que você queria, mas sempre te leva ao que você precisa. Enquanto nos balançávamos ao ritmo da música, notei o sorriso cúmplice de Helena do outro lado da sala. Levantou sua taça em um sutil brinde e soube que ela estava pensando o mesmo que eu. Às vezes, a melhor vingança não está em destruir o que te feriu, mas em construir algo belo a partir das lições que te ensinou. A verdade que destroçou meu mundo há 2 anos havia me levado a um amor que não precisava ser testado nem demonstrado. Um amor tão transparente e estável quanto os princípios pelos quais ambos vivíamos. Vocês acreditam em segundas oportunidades no amor, especialmente depois de uma grande traição? Deixem um comentário e não esqueçam de curtir. 3 anos exatos depois do meu quase casamento com Ricardo, me pus diante do meu espelho de corpo inteiro, ajustando um vestido branco diferente. Este era mais simples, mais elegante, um reflexo da mulher em que eu havia me tornado. Dona Helena se ocupava com meu véu, seus olhos brilhando com verdadeira felicidade. Desta vez, sussurrou ela, tudo está exatamente como deve ser. Beatriz irrompeu no quarto, champanhe na mão. Marcos está praticamente flutuando lá fora, e você deveria ver os estudantes que vieram. Metade da escola de negócios da FGV veio ver seus professores favoritos casarem. O lugar não era uma grande catedral como meu primeiro casamento planejado. Em vez disso, escolhemos o Jardim Botânico, onde Marcos e eu
havíamos passado inúmeras horas discutindo nosso plano de estudos entre beijos roubados e sonhos compartilhados. A lista de convidados era menor, mas cada pessoa presente representava uma conexão genuína, uma verdadeira relação construída sobre o respeito e a compreensão mútuos. "Pronta?" perguntou Helena, oferecendo-me uma familiar caixa de veludo. As pérolas Cavalcante brilhavam à luz da manhã. Uma vez símbolo de uma dinastia construída sobre o engano, agora representavam algo diferente: o poder da transformação, de converter a dor em propósito. Na verdade, sorri, fechando a caixa suavemente. Acho que estas pertencem à Fundação agora. Um lembrete de onde estivemos e o quão longe chegamos. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas enquanto me abraçava. Realmente você é a filha que eu estava destinada a ter. A cerimônia foi tudo o que minha primeira não foi. Autêntica, íntima e cheia de alegria genuína. Os votos de Marcos não falavam de posse ou obrigação, mas de parceria e propósito compartilhado. Quando mencionou como minha história o havia inspirado muito antes de nos conhecermos, como minha coragem o havia transformado em um melhor educador e pessoa, vi a mesma convicção em seus olhos que havia visto durante nossa primeira reunião. Meus próprios votos reconheceram a jornada que me havia trazido até aqui. O amor não é sobre momentos perfeitos ou grandes gestos, disse eu, sustentando seu olhar firme. Trata-se de escolher a verdade sobre o conforto, o crescimento sobre a complacência e encontrar alguém que tome essas decisões com você todos os dias. A recepção vibrava com energia, enquanto estudantes se misturavam com líderes empresariais, todos unidos por nosso compromisso compartilhado com a liderança ética. A iniciativa mais recente da Fundação, um programa de bolsas para denunciantes, whistleblowers, que buscam reconstruir suas carreiras, acabava de ser lançada, passando outra página em nossa história de transformação. Beatriz fez soar sua taça para o brinde, seu sorriso radiante. Pela minha irmã, não de sangue, mas por escolha, que nos ensinou a todos que a história de amor maior não se trata de encontrar a pessoa certa, mas de se tornar a pessoa certa. E pelo Marcos, que demonstrou que o amor verdadeiro não te pede para comprometer seus valores. Ele os eleva. Mais tarde, enquanto Marcos e eu nos balançávamos em nossa primeira dança, ele sussurrou: "Alguma vez você pensa em quão diferente teria sido a vida se você não tivesse escutado o Ricardo naquela noite?" Olhei ao redor da sala para a família que eu havia encontrado, o propósito que eu havia descoberto e o homem que me amava, não apesar do meu passado, mas por como ele havia me moldado. "Aquela noite não mudou meu destino", respondi. O revelou. Nos haviam chegado notícias de que Ricardo estava sendo considerado para a liberdade condicional, mas se sentia distante, como um capítulo na história de outra pessoa. Suas ações haviam colocado em marcha minha transformação, mas já não me definiam. A mulher que havia se afastado de um falso sonho havia encontrado algo real, um amor construído sobre a verdade, um propósito nascido de princípios e uma felicidade conquistada através da coragem. Enquanto a noite terminava, Helena me puxou de lado. "Tenho algo para você", disse ela, colocando um pequeno pacote em minhas mãos. Dentro havia um simples diário, o da avó de Ricardo de seus primeiros dias como casada. Ela escreveu sobre como escolher a verdade sobre a conveniência, mesmo quando te custa tudo, explicou Helena. Você não só está continuando seu legado, você o reinventou. Olhando para os convidados, senti uma profunda sensação de plenitude. A vingança que uma vez busquei se havia transformado em algo muito mais poderoso. Redenção.
não só para mim, mas para todos os que foram tocados por nossa história. A verdade que uma vez destroçou meu mundo, finalmente o havia curado. Peça por peça, momento a momento, escolha por escolha. E quando Marcos me olhou e sorriu, aquele sorriso honesto e sem reservas que havia começado a curar meu coração, soube que às vezes os melhores finais não são os que planejamos, mas os que ganhamos ao sermos suficientemente valentes para abraçar a verdade, sem importar aonde nos leve. A noite anterior ao meu primeiro casamento me ensinou o que o amor não era. Cada dia desde então me ensinou o que realmente é uma escolha, um compromisso e, acima de tudo, uma dedicação inabalável à verdade, tanto bela quanto brutal. No final, essa foi a maior vingança de todas. Não só sobreviver à traição, mas aprender a amar de novo com mais sabedoria, mais profundamente e mais autenticamente que nunca. Qual escolha vocês acham que é a mais importante desta história? Deixem seus comentários, se inscrevam e compartilhem este vídeo. 5 anos depois da fatídica noite que mudou tudo, me pus em um pódio diante de um auditório cheio na FEA USP. Os rostos diante de mim representavam a próxima geração de líderes empresariais, ansiosos por aprender com o que havia se tornado conhecido como o estudo de caso Cavalcante. Marcos estava sentado na primeira fila, agora chefe do Departamento de Ética Empresarial, radiante com o mesmo orgulho que havia mostrado no dia do nosso casamento. 2 filas atrás dele estavam Helena e Beatriz, que nunca perdiam estas conferências anuais. Mas este ano era diferente. Esta seria a última vez que contaria esta história. Muitos de vocês conhecem as manchetes. Comecei, minha voz ressoando no espaço silencioso. A noiva que abandonou o altar e expôs um escândalo corporativo. A mulher que se afastou de um cavalcante. Mas hoje, quero falar com vocês sobre algo mais importante que a vingança ou a justiça. Quero falar sobre a transformação. Uma estudante levantou a mão. Doutora Sofia, o que a fez finalmente decidir deixar de dar estas palestras? Sorri, apoiando minha mão instintivamente em meu ventre, ligeiramente arredondado. Nosso primeiro filho ainda é nosso segredo, porque algumas histórias precisam terminar para que possam começar outras novas. Depois da conferência, Beatriz se uniu a mim em meu escritório, sentada na borda da minha mesa, como costumava fazer em nossos dias de consultoria. Ricardo tem uma revisão para sua liberdade condicional no próximo mês, disse em voz baixa. Ele perguntou se falaríamos em seu nome. A notícia não me surpreendeu como teria feito antes. O tempo tinha uma forma de suavizar até as bordas mais afiadas da traição. Você o fará? Perguntei. Talvez, admitiu ela. Agora é diferente. As cartas que ele escreve não são do irmão que conheci, são do irmão que eu desejava ter tido. Dona Helena o havia visitado regularmente ao longo dos anos, observando seu filho desprender-se lentamente das camadas de engano que o haviam definido. Ela havia compartilhado comigo sua transformação gradual, como ele havia começado a aconselhar outros presos, ajudando-os a compreenderem os efeitos dominó do crime do colarinho branco nas famílias e comunidades. A fundação também havia evoluído. O que começou como uma resposta à fraude corporativa se transformou em um movimento global pela ética empresarial. As pérolas Cavalcante, agora exibidas no hall da nossa sede, haviam se tornado um símbolo de transformação, um lembrete de que até as verdades mais obscuras podiam conduzir à luz. Marcos me encontrou mais tarde naquela noite em nosso escritório em casa, rodeado de estudos de caso e trabalhos de estudantes. Você está pensando na liberdade condicional de Ricardo, não está? Assenti,
apoiando-me em seu abraço. Estou pensando no quão longe todos chegamos. Como aquela noite antes do meu casamento não foi um final, de forma alguma. Foi um começo. Para todos nós. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Escrevi uma carta à Junta de Liberdade Condicional, não para condenar ou apoiar, mas para reconhecer a mudança. O homem com quem eu ia me casar escolheu o engano sobre a verdade, escrevi. O homem que vocês estão considerando para a liberdade condicional escolheu enfrentar essa verdade. No final, isso é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Escolher a verdade uma e outra vez, sem importar o custo. A gala anual da Fundação aconteceu na véspera da audiência de liberdade condicional de Ricardo. Enquanto me dirigia à multidão, vi rostos que contavam a história dos últimos 5 anos. Estudantes que haviam se tornado líderes éticos, denunciantes que encontraram um novo propósito, famílias que se reconstruíram das cinzas da fraude. Há 5 anos pensei que a vingança consistia em destruir algo. Concluí. Agora sei que se trata de construir algo melhor. A maior vingança não está em ver alguém cair, está em ajudar outros a se levantarem. Mais tarde naquela noite, Marcos e eu caminhamos pelo nosso lugar favorito no Jardim Botânico, o mesmo lugar onde havíamos trocado votos, onde agora contaríamos às nossas famílias sobre a nova vida que crescia dentro de mim. Sabe o que eu mais gosto na nossa história? Disse Marcos, com sua mão entrelaçada com a minha. É que nunca se tratou realmente de vingança. Tratava-se de que a verdade saísse à superfície, como uma flor rompendo o asfalto. Pensei na jornada, da noiva que escutou uma verdade devastadora, até a mulher que fez dessa verdade sua força. De buscar vingança a encontrar um propósito, de um sonho destroçado a uma vida mais significativa do que poderia ter imaginado. A noite antes do meu casamento, com Ricardo, havia parecido o final da minha história. Em vez disso, havia sido a primeira linha de uma muito melhor. Uma história sobre escolher a verdade, sobre o conforto, o crescimento, sobre a vingança e um amor que não precisava ser provado porque se provava a si mesmo todos os dias. Enquanto Marcos e eu caminhávamos para casa, sob as estrelas, toquei meu ventre suavemente, pensando no novo capítulo que estávamos prestes a começar. Às vezes, a melhor vingança não está no final de uma história, mas no começo de uma melhor. Estão prontos para um giro final nesta história incrível? Não vão embora sem curtir e compartilhar sua opinião. Círculo completo. Trouxe o encerramento mais inesperado quando, exatamente 6 anos depois daquela fatídica noite no Hotel Fasano, recebi um convite que fez minhas mãos tremerem. Ricardo havia sido posto em liberdade condicional e Dona Helena estava organizando um pequeno jantar familiar. A razão da reunião deteve meu coração por um momento. Ricardo queria fazer as pazes de maneira formal e adequada com todos a quem havia machucado. Marcos apertou minha mão enquanto parávamos na casa de Helena. Nossa filha, Grácia, dormia placidamente em sua cadeirinha, alheia ao peso que a noite carregava. Aos 8 meses, ela encarnava tudo o que havia de puro e honesto no que minha vida se transformara. Beatriz nos recebeu na porta, seus olhos mostrando uma mistura de ansiedade e esperança. Ele está diferente, sussurrou enquanto me abraçava. Realmente diferente. Ricardo se pôs de pé quando entramos na sala de jantar. A prisão o havia envelhecido. Havia-lhe tirado a pátina polida que uma vez usou como armadura. Seus ternos de grife foram substituídos por roupas simples e modestas, mas foram seus olhos que mostraram a maior mudança.
claros, diretos, sem o brilho calculista que eu recordava. Sofia, disse suavemente, e logo se corrigiu. Senhora Aguilar, obrigado por vir. Helena havia disposto os assentos cuidadosamente, Marcos e eu de um lado, Ricardo do outro, com Beatriz e ela como amortecedores. O berço portátil de Grácia estava ao meu lado e o olhar de Ricardo se desviava para ela com algo parecido com um maravilhamento. Ela é linda, disse durante o prato principal. Tem sua determinação nos olhos. A conversa avançou com cautela, como dançarinos que evitam obstáculos invisíveis. Ricardo falou de seu trabalho na prisão, aconselhando outros criminosos de colarinho branco, ajudando-os a compreenderem o verdadeiro custo de suas ações. Havia iniciado um programa que conectava estelionatários encarcerados com as famílias de suas vítimas, fomentando a compreensão e o arrependimento real. O trabalho da Fundação chegou até nós lá dentro, explicou ele. O currículo de ética de vocês se tornou parte do nosso programa de reabilitação. Eu o ensinei a outros presos sem nunca dizer a eles que o estudo de caso era a minha própria história. Durante a sobremesa, Ricardo limpou a garganta. Preparei algo, se me permitirem ler. De seu bolso tirou um pedaço de papel gasto. Querida Sofia, começou, sua voz firme, mas humilde. Obrigado. Não pelo que me impediu de fazer a você, mas pelo que você me ajudou a me tornar ao expor quem eu era. A noite antes do nosso casamento, você escutou a verdade sobre quem eu era então. Esta noite, quero que escute a verdade sobre quem eu sou, agora. Grácia escolheu esse momento para acordar, seu pequeno choro cortando a tensão emocional. Sem pensar, eu a levantei e ela se aninhou contra meu ombro, observando a reunião com olhos curiosos. O nome Cavalcante uma vez significou poder a qualquer preço, continuou Ricardo, olhando para minha filha. Graças a você, Beatriz e mamãe, agora significa integridade. O maior presente que você me deu não foi só me parar, foi me mostrar uma forma melhor de viver. Helena secou as lágrimas enquanto Ricardo falava de seus planos. Trabalhar com o programa de reabilitação da Fundação, usando sua experiência para evitar que outros seguissem seu antigo caminho. Já havia rejeitado ofertas lucrativas que o teriam colocado de volta no mundo corporativo. Aprendi que o verdadeiro poder não está em controlar os demais, disse ele, olhando diretamente para Marcos e para mim. Está em controlar a si mesmo, em escolher a verdade, mesmo quando as mentiras seriam mais fáceis. À medida que a noite chegava ao fim, Ricardo pediu para conhecer Grácia. Me vi assentindo e Marcos apoiou minha decisão com um suave sorriso. Ricardo se ajoelhou diante do berço dela, seu rosto suave com emoção. Olá, pequena, sussurrou. Sua mãe me ensinou a lição mais importante da minha vida. Espero que você cresça para ser tão valente e verdadeira como ela. Ao sair para o ar fresco da noite depois, me senti mais leve de alguma maneira. Marcos levou nossa filha adormecida ao carro, enquanto eu ficava nos degraus com Helena, olhando as estrelas. Sabe, disse ela, unindo-se a mim, quando você expôs a verdade de Ricardo há 6 anos, pensei que nossa família estava destruída. Em vez disso, você nos deu a todos a chance de algo real. A noite antes do meu casamento com Ricardo havia me mostrado uma verdade feia que destroçou meu mundo. Mas desses fragmentos todos havíamos construído algo belo. Uma família unida, não por mentiras e obrigações, mas por escolha e verdade. Enquanto Marcos, Grácia e eu dirigíamos para casa, pensei no poder da verdadeira redenção. Não só dizer sinto muito,
mas viver de maneira diferente. A transformação de Ricardo não foi só um final para a nossa história. Foi a prova de que, às vezes, a maior vingança não está em destruir o mundo de alguém, mas em ajudá-lo a construir um melhor. A verdade que uma vez havia quebrado meu coração nos curou a todos, de maneiras que nenhum de nós poderia ter imaginado naquela noite há 6 anos. Às vezes, os melhores finais não são os que planejamos, mas os que ganhamos ao enfrentarmos nossas verdades e escolhermos crescer a partir delas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se esta história tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima!